Você está perdendo tempo com alguém que já te perdeu faz tempo e ainda não teve coragem de admitir isso nem para si mesmo. Você insiste em dar valor onde só existe indiferença e chama isso de sentimento. A verdade é que você está lutando sozinho por algo que nunca foi recíproco. Cada mensagem ignorada já era uma resposta e você decidiu fingir que não viu. Você se apega a lembranças enquanto a outra pessoa já seguiu sem olhar para trás. Isso não é amor, é apego, é medo, é falta de coragem de encarar o fim. E quanto mais você prolonga isso, mais você se afasta de quem você realmente deveria ser. Então escuta com atenção, porque o que você vai ouvir agora pode finalmente te libertar ou te mostrar o quanto você ainda insiste em se prender. Primeira lição: a verdade que você evita encarar é simples e cruel. Quem não te valoriza já fez uma escolha clara. E não foi você, enquanto você insiste em manter esse vínculo, está alimentando uma ilusão que te consome por dentro. A primeira ruptura começa quando você entende que apego não é amor. É medo de ficar sozinho, é carência vestida de sentimento profundo. E enquanto você confunde isso, continua preso, esperando atitudes que nunca virão, criando justificativas para o injustificável, ignorando sinais óbvios de desinteresse. Cada silêncio ignorado vira uma ferida. Cada ausência vira uma desculpa que você inventa para não soltar. Mas a realidade permanece intacta. Quem quer estar presente não desaparece. Não cria dúvidas, não te faz questionar seu valor. E é nesse ponto que a dor precisa virar lucidez. Porque continuar insistindo não é prova de amor. É prova de falta de amor próprio. É aceitar menos do que merece de forma consciente. É se colocar em segundo plano, esperando que alguém te coloque em primeiro. O que raramente acontece. E quanto mais tempo você demora para aceitar isso, mais você se afasta de quem você poderia se tornar sem esse peso. Soltar não é fraqueza. É uma decisão brutal de se respeitar. Mesmo com o coração resistindo, mesmo com a mente criando memórias seletivas para te sabotar. Porque no fundo você sabe, essa história já acabou faz tempo. Só você continua tentando mantê-la viva. A segunda lição é ainda mais incômoda. Quem quer ficar não confunde. Não desaparece, não te deixa em dúvida. Presença de verdade é consistente. Não depende de humor, conveniência ou interesse momentâneo. E se você precisa interpretar sinais, decifrar mensagens ou justificar ausências, você já tem sua resposta. Mas insiste em ignorar porque aceitar isso exige coragem. Exige abrir mão da fantasia que você construiu, e é exatamente essa fantasia que te mantém preso. Você se apega ao que a pessoa poderia ser, não ao que ela realmente é. E nisso você se engana, porque potencial não constrói relacionamento, atitude constrói, e quando a atitude não existe, não há nada para sustentar, apenas expectativa vazia. Continuar ali é como tentar segurar fumaça com as mãos. Quanto mais você tenta, mais escapa e mais você se frustra até começar a duvidar de si mesmo, questionar seu valor, diminuir sua própria importância para caber na indiferença do outro. E isso corrói por dentro de uma forma silenciosa e perigosa. Estoicismo ensina que você deve olhar para a realidade sem distorção, sem romantização, sem desculpas. E a realidade é que reciprocidade não se implora, não se negocia, não se força. Ela simplesmente existe ou não. E quando não existe, permanecer é um ato de autoabandono. É escolher sofrer lentamente ao invés de enfrentar uma dor rápida que te libertaria. Por mais difícil que seja aceitar, a ausência de clareza já é clareza suficiente. E quanto antes você parar de lutar contra isso, mais rápido você recupera o controle da sua própria vida. A terceira lição exige que você abandone uma das ilusões mais perigosas, a ideia de que você pode mudar alguém que já decidiu não te valorizar. Isso não é amor, é teimosia emocional. É investir energia onde não há retorno, acreditando que esforço unilateral pode criar reciprocidade, mas não pode, nunca pôde. Pessoas mudam quando querem, não quando você sofre o suficiente por elas. E enquanto você insiste nisso, você se desgasta, se molda, se diminui tentando ser suficiente para alguém que já decidiu que você não é prioridade.
E isso cria um ciclo cruel. Quanto mais você tenta, mais você perde a si mesmo, mais você se afasta da sua essência, mais você se torna alguém que aceita menos, alguém que negocia o próprio valor em troca de atenção instável. Estoicismo ensina controle sobre o que depende de você, e o outro nunca dependeu, nunca esteve sob seu controle. O comportamento dele é uma escolha dele, e continuar tentando interferir, isso é desperdiçar sua força emocional. Em uma batalha que já está perdida, a libertação começa quando você entende que não é sua missão convencer ninguém a te amar, a te respeitar ou a te escolher. Quem precisa ser convencido já não é para você. E aceitar isso dói, porque destrói a narrativa que você criou, mas também te devolve algo muito maior: sua autonomia, sua dignidade, sua paz, porque no momento em que você para de tentar mudar o outro, você finalmente começa a mudar a única coisa que sempre esteve ao seu alcance: você mesmo. A quarta lição é um golpe direto no ego, porque ela te obriga a assumir responsabilidade pela dor que você continua alimentando. Por mais injusto que pareça, permanecer onde você não é valorizado é uma escolha, e toda escolha tem um preço. Você pode não ter escolhido ser ignorado, mas escolheu ficar depois disso. Escolheu dar mais uma chance, mais uma explicação, mais um pedaço de si mesmo esperando um retorno que nunca veio. E essa repetição cria um padrão silencioso de autossabotagem, onde você se convence de que está lutando por algo importante, quando na verdade está apenas evitando o desconforto de ir embora. Porque ir embora exige coragem, exige enfrentar o vazio, exige lidar com a ausência, e isso assusta. Mas continuar também tem um custo, e muitas vezes é ainda maior, porque corrói sua autoestima lentamente. Dia após dia, sem pausa, sem alívio. Estoicismo não te ensina a fugir da dor. Te ensina a escolher qual dor faz sentido carregar. E a dor de se respeitar, de se retirar, de encerrar um ciclo, apesar de intensa, é temporária. Já a dor de se ignorar, de se abandonar para manter alguém por perto, essa se torna constante, pesada, destrutiva. E quanto mais tempo você permanece nisso, mais difícil parece sair, como se estivesse afundando em areia movediça emocional. E a única saída real é parar de lutar contra a realidade e começar a agir de acordo com ela, assumir que continuar ali não é azar, não é destino, é decisão. E decisões podem ser mudadas no instante em que você decide parar de se trair para manter alguém que já te perdeu. A quinta lição é brutal, porque desmonta uma mentira confortável. Você não estava recebendo amor, estava sobrevivendo de migalhas. Pequenos gestos que você ampliava na mente para justificar a permanência. Respostas frias que você interpretava como carinho, presenças raras que você tratava como prova de interesse. E assim foi se enganando, reduzindo suas expectativas, abaixando seus padrões, aceitando cada vez menos como se fosse o máximo. E isso te colocou em um lugar perigoso, onde o mínimo parece suficiente, onde a ausência quase não é percebida, porque você já se acostumou com ela, mas a verdade continua ali, intacta e incômoda. Quem te valoriza não te entrega restos emocionais. Não aparece só quando convém, não te deixa inseguro sobre o que sente. E quando você aceita esse tipo de dinâmica, você ensina ao outro exatamente como te tratar. Ensina que pouco basta, que quase nada ainda é o bastante para te manter por perto. Estoicismo exige lucidez. Exige que você pare de dourar a realidade para torná-la suportável. Porque o que você chama de esperança, muitas vezes, é só medo de encarar o óbvio. E o óbvio é que você merece consistência, merece presença real, merece alguém que não precise ser interpretado. E continuar aceitando migalhas não é humildade, é negligência consigo mesmo. É se colocar em uma posição onde sua própria dignidade vira moeda de troca. E quanto mais você aceita isso, mais difícil se torna lembrar de quem você era antes de se contentar com tão pouco. A sexta lição é onde tudo começa a virar, porque ela te obriga a encarar o ponto mais sensível de todos. O seu respeito próprio foi sendo negociado aos poucos, em silêncio, sem que você percebesse, cada vez que você aceitou menos do que merecia, cada vez que você ignorou um sinal claro de desinteresse, cada vez que você ficou quando deveria ter ido, você abriu mão de um pedaço de si.
E isso cria um efeito acumulativo devastador, porque chega um momento em que você já não se reconhece mais, já não sabe mais quais são seus limites, já não sabe mais o que é aceitável. Estoicismo não permite esse tipo de confusão. Ele exige firmeza interna. Exige que você saiba exatamente quem você é e o que você não tolera. Porque sem isso, qualquer pessoa entra, ocupa espaço, faz o que quer e sai deixando marcas profundas. Resgatar seu respeito próprio não é um discurso bonito, é uma decisão dura. É dizer não quando tudo em você quer dizer sim por medo de perder. É se retirar mesmo com saudade. É escolher sua dignidade, mesmo quando o coração implora pelo contrário. E isso dói porque rompe um padrão. Dói porque quebra uma dependência, mas também fortalece. Porque a cada vez que você se escolhe, você reconstrói algo que havia sido destruído. Sua própria base emocional. E quando essa base volta a existir, você deixa de aceitar qualquer coisa. Deixa de implorar presença. Deixa de correr atrás de quem não te acompanha, porque finalmente entende que o seu valor não está em ser escolhido por alguém, mas em nunca mais se abandonar, para caber na vida de quem nunca fez esforço para te manter nela. A sétima lição é silenciosa, mas devastadora, porque ela te força a aceitar que o silêncio também fala, a ausência também comunica, e na maioria das vezes comunica exatamente aquilo que você não quer ouvir. Desinteresse, distanciamento, falta de prioridade. Mas você insiste em traduzir esse silêncio como confusão, como fase, como algo passageiro, porque encarar o real significado exige coragem, exige aceitar que talvez você esteja sozinho nessa conexão há muito tempo. Estoicismo te chama para a clareza, não para a fantasia. E clareza significa parar de preencher o vazio com explicações convenientes. Significa aceitar que quem se importa de verdade encontra um jeito. Não uma desculpa, não um atraso constante. Não uma presença intermitente. Quando alguém quer, aparece, sustenta, permanece. E quando não quer, desaparece e o silêncio vira rotina. E quanto mais você tolera isso, mais você normaliza ser ignorado. Mais você se adapta a uma realidade onde sua presença não faz diferença. E isso é perigoso, porque lentamente você começa a acreditar que merece isso, que esse é o padrão, que não existe algo melhor, mas existe, só não enquanto você continua preso nesse ciclo. Interpretar silêncio como algo neutro é um erro, porque ele quase sempre é uma resposta clara que você escolhe não aceitar. E enquanto você não aceita, continua esperando, continua criando expectativas, continua se frustrando, quando na verdade a resposta já foi dada há muito tempo. Apenas não veio em palavras, veio em ausência constante, e ausência constante nunca foi indecisão, sempre foi escolha. A oitava lição corta direto na raiz do seu comportamento. Parar de perseguir quem te evita é um ato de sobrevivência emocional. Porque toda vez que você corre atrás de alguém que recua, você se diminui, você entrega seu tempo, sua energia e sua dignidade em troca de quase nada. E isso cria um ciclo humilhante, onde quanto mais você tenta, menos você recebe, mais você se esforça, mais o outro se afasta. E no meio disso, você começa a se questionar, a achar que o problema é você, e precisa fazer mais, ser mais, insistir mais, quando na verdade o erro está justamente na insistência. Estoicismo ensina que você não deve implorar por aquilo que não depende de você. E a atenção do outro nunca dependeu, nunca esteve sob seu controle. Continuar correndo atrás é como tentar agarrar alguém que já virou as costas. Só gera desgaste, frustração e perda de autoestima. E o mais perigoso é que esse comportamento se torna automático. Você começa a repetir esse padrão em diferentes relações, sempre ocupando o lugar de quem busca, de quem insiste, de quem aceita menos para não ficar sem nada. E isso te prende em um ciclo de rejeição constante. Quebrar isso exige uma decisão firme. Parar, recuar, silenciar, não como jogo, não como estratégia para atrair o outro, mas como um ato definitivo de respeito próprio. Porque no momento em que você para de correr atrás de quem te evita, você muda completamente a dinâmica. Você deixa de ser alguém disponível a qualquer custo e passa a ser
Alguém que só permanece onde é valorizado. E essa mudança não só afasta quem não presta, como abre espaço para algo real, algo recíproco, algo que não precise ser forçado para existir. A nona lição é libertadora e ao mesmo tempo dolorosa. Algumas pessoas não vieram para ficar, vieram para ensinar. E quanto mais você insiste em transformá-las em destino, mais você prolonga um ciclo que já cumpriu seu papel. Você tenta reviver momentos, resgatar sentimentos, reconstruir algo que já se desfez, como se o passado pudesse sustentar o presente, mas não pode, nunca pôde. Estoicismo te ensina a aceitar o fluxo da vida sem resistência inútil, a entender que tudo que chega também pode ir, e que o valor não está na duração, mas no aprendizado. Quando você enxerga assim, a dor muda de forma, deixa de ser perda e passa a ser compreensão, passa a ser crescimento, porque você para de lutar contra o fim e começa a extrair sentido dele, entende que aquela pessoa revelou seus limites, suas carências, seus padrões emocionais, e isso é informação valiosa, não para insistir, mas para evoluir. Continuar preso a alguém que já foi embora emocionalmente é negar a própria realidade, é se recusar a avançar por apego ao que já não existe. E isso te paralisa, te prende no passado, te impede de viver novas experiências, de construir algo saudável, de encontrar alguém que realmente esteja disponível. Aceitar que foi uma lição não diminui o que você sentiu, mas impede que você transforme isso em prisão. Porque quando você finalmente entende que nem tudo foi feito para durar, você ganha liberdade para deixar ir sem carregar culpa, sem carregar ilusão, apenas com a certeza de que terminou exatamente quando precisava terminar. A 10ª lição é a mais dura de todas, porque elimina qualquer desculpa restante. Ninguém está vindo te salvar disso, nenhuma mensagem inesperada, nenhuma mudança repentina, nenhum milagre emocional vai resolver o que você continua permitindo. A libertação depende exclusivamente da sua decisão. E isso assusta, porque coloca toda a responsabilidade nas suas mãos. Não existe mais para onde fugir. Não existe mais narrativa confortável para sustentar a permanência. Ou você corta ou continua sangrando, simples assim. Estoicismo não negocia com a realidade. Ele exige ação, exige postura, exige que você pare de esperar o momento perfeito para agir. Porque esse momento não existe. O que existe é o agora. E o agora está te mostrando exatamente o que precisa ser feito. Mesmo que você não queira aceitar, continuar preso a alguém que não te valoriza é uma forma de autodestruição lenta. É escolher a dor repetida ao invés de uma dor única que te libertaria. E essa escolha, consciente ou não, define o rumo da sua vida emocional. Porque cada dia que você permanece, você reforça esse padrão, você aprofunda esse apego, você dificulta ainda mais a saída. Até parecer impossível, mas não é, nunca foi. É difícil, é desconfortável, é brutal, mas é possível. E começa com uma decisão firme, silenciosa, sem anúncio, sem drama, apenas ação, se afastar, cortar contato, parar de alimentar aquilo que te machuca e sustentar essa escolha mesmo quando a saudade tentar te sabotar. Porque no fim, desapegar não é sobre esquecer alguém, é sobre finalmente lembrar de si mesmo e escolher, sem hesitar, nunca mais se abandonar por ninguém. No fim, tudo se resume a uma escolha silenciosa que só você pode fazer. Continuar insistindo no que te desgasta ou finalmente honrar aquilo que você merece. Porque a verdade é que ninguém sai ileso de um apego mal resolvido. Ou você aprende a soltar ou aprende a sofrer. E a vida sempre cobra essa decisão de alguma forma. Estoicismo não te promete conforto imediato. Ele te oferece algo muito mais valioso. Liberdade interna, clareza para enxergar sem distorções e força para agir, mesmo quando dói. E é exatamente isso que te tira do lugar onde você está. Não é sorte, não é destino, é posicionamento. É a coragem de encerrar ciclos sem aplausos, sem garantias, apenas com a certeza de que permanecer seria trair a si mesmo mais uma vez. Desapegar não é apagar memórias, é parar de permitir que elas controlem o seu presente, é olhar para trás sem se prender, é seguir em frente sem carregar correntes emocionais. E quando você faz isso, algo muda dentro de você. Você deixa de implorar presença
Deixa de aceitar migalhas, deixa de negociar sua paz e passa a viver com uma firmeza que afasta tudo aquilo que não soma. Então, a partir de agora, a pergunta não é mais por que essa pessoa não me valoriza. A pergunta é por que eu continuo aceitando isso? E quando essa resposta vier, que ela venha acompanhada de ação, porque entender sem agir é continuar preso. Se esse conteúdo fez sentido para você, não ignore esse chamado interno. Use isso como um ponto de virada. Compartilhe com alguém que também precisa acordar para essa realidade. E assuma o compromisso de nunca mais se abandonar. Por ninguém. Porque no momento em que você se escolhe de verdade, tudo o que não te valoriza simplesmente perde o poder sobre você.